Olá, eu sou Fabiana Alves e antes da gente começar essa oficina maravilhosa, eu gostaria de me apresentar. Bom, eu sou mãe de 2 filhos humanos, um se chama Benjamin e a outra se chama Milena, e eu também sou mãe de um gato chamado Pablo. Eu vou falar um pouquinho das minhas profissões. Eu sou produtora cultural e eu também sou artista, fora outras que eu nem vou explicar aqui. Eu sou uma mulher que gosta de fazer milhões de coisas, que tem muitas ideias e essas profissões me ajudam então a colocar todas essas ideias no mundo. Sabe como? Vou contar. Primeiro eu tenho uma ideia mirabolante, aí a minha produtora, né, eu mesma, vou lá e escrevo um projeto, desenho, vejo tudo que precisa fazer e ter para realizar aquela ideia. Aí depois que isso já tá, né, ali consolidado, a artista vai lá e realiza, né, que é o que eu tô fazendo aqui hoje. Então eu vim aqui hoje com a minha pessoa artista para realizar essa oficina maravilhosa e compartilhar com vocês um pouquinho, né, dessas ideias todas que vêm aqui da minha cabeça. Eu também quero apresentar, então, esse espaço, esse lugar, esse coletivo, que é o espaço que eu construí para mostrar para o mundo, né, essas ideias, que é para também compartilhar com as pessoas e criar com as pessoas momentos para a gente guardar na memória. Sim, esse é um dos meus maiores objetivos, que a gente crie muitos momentos maravilhosos para a gente guardar na nossa memória. Então, aqui é o coletivo Brotando em Mim. Eu convidei outros artistas maravilhosos também para me ajudar a fazer isso. E hoje eu vou realizar essa oficina aqui sozinha, tá bom? Hoje não tem outra pessoa para me ajudar não, hoje vai ser sozinha. Então eu vou fazer todas as partes de um lado, do outro, e a gente vai se divertir bastante, vai brincar bastante, vai ter ideias muito legais. Bom, eu tenho uma fonte de inspiração que é inesgotável, que são os livros. Sim, são nos livros que eu me inspiro. Então eu adoro ler livro que dizem, né, que são para crianças, e livros para adultos, enfim, eu gosto de ler tudo quanto é tipo de livro. E nesses livros eu me inspiro muito. E essa oficina que a gente vai fazer hoje foi inspirada em um livro de uma autora chamada Eva Fornari, que eu amo, e é esse livro aqui, ó. Listas Fabulosas. Legal, né? Não sei se você já conhece esse livro, mas a oficina que a gente vai fazer hoje se chama, né, que foi inspirada nesse livro, se chama Memórias Fabulosas. Ou seja, a gente vai criar aqui, ó, um caderno que você pode usar como diário ou como um caderno de listas fabulosas. Já já você vai entender. Lembra que eu falei que essa oficina foi inspirada em um livro? Esse aqui, o livro Listas Fabulosas, é claro que eu vou te mostrar um pouquinho dele, né? Contar um pouquinho para você entender e também, né, entender de onde veio essa inspiração e também para que você se inspire, né, nesse livro muito legal. Bom, sabe quem é o personagem principal dessa história? É o Grômio. O Grômio é esse aqui, ó. Pois é. O Grômio tinha uma mania, gente, era a mania de fazer listas. Ele fazia listas para tudo, isso mesmo. Ele fazia listas para se acalmar, ele fazia uma lista para não esquecer o que ele tinha que fazer, ele fazia listas para se inspirar, ele fazia listas para ter ideias, enfim, tudo que dava ele fazia uma lista. Acontece que um dia o Grômio teve uma ideia, ele resolveu fazer um clube de listas. Mas como assim um clube de listas? Um clube de pessoas que também gostassem de fazer listas. Assim eles ficariam ali juntos fazendo listas, teriam muito assunto em comum. Pois bem, o Grômio tomou uma atitude, ele teve essa ideia e rapidamente ele foi até o jornal lá de onde ele morava e fez um anúncio convidando, né, essas pessoas. E não é que no domingo, o dia que o Grômio tinha marcado para as pessoas virem, né? O Grômio ficou nervoso. E sabe o que ele fez? Ele ficou muito nervoso e fez uma lista para se acalmar. Olha só a lista dele, ó. 1, conversar com o gato. 2, cortar as unhas do pé. 3, contar os insetos das plantas do jardim. E 4, conferir a minha coleção de passarinhos mecânicos. Bem, o Grômio tinha umas ideias meio diferentes, né? Você já percebeu. E é por isso que eu quero que você conheça aqui algumas das listas que foram geradas através desse clube. Olha só.
Bom, sabe que apareceu, gente? Pois é, gente, a primeira pessoa que apareceu foi a Nusca. Olha só a Nusca. Ela também era apaixonada por fazer listas. Ai, depois veio o Chulinho. É, o Chulinho também veio. Nossa, foi um encontro tão legal. Vieram vários outros, mas olha só, a Moila. Essa aqui me chamou a atenção. Sabe por quê? Por causa da lista dela. Vou compartilhar com vocês a lista dela. Era uma lista assim, ó. Listas de coisas que pessoas distraídas devem evitar. Você é distraído? Bom, se você for distraído, então já sabe, tem essa lista aí do que você precisa evitar. Olha só. Pintar as unhas com geleia de morango. Guardar os sapatos na geladeira. Encapar o caderno com folha de couve. É bom evitar, né? Confundir leite condensado com creme hidratante. Ai, ai, ai. Fazer suco de batatas fritas. Confundir cola com baba de lesma. Pentear o cabelo com escova de dente. Ah, gente, era esse o nível das listas que apareciam. Bom, preparado para fazer o seu caderno de listas? Me conta. Então agora a gente vai usar todas essas coisas aqui que eu disse, vai botar a cachola para funcionar, se inspirando nessas listas aqui que o Grome e os seus amigos fizeram. E aí você também pode, né, lembrando que você pode usar esse caderno para também guardar um pouquinho das memórias, né, da sua vida. Então você pode fazer assim, lista dos lugares que já fui que eu gostei muito, lista dos lugares onde eu não volto nunca mais, lista das pessoas que eu preciso me esconder. Bom, você pode fazer um monte de lista aí, você vai criar as suas listas que vão ter a ver, assim, vão ter relação com a sua vida. E aí depois, um dia, quando você achar esse caderno, vai ser muito legal ler. Nossa, eu tenho diários desde pequena e é muito legal quando eu encontro um diário ou um caderno onde eu escrevi alguma coisa minha e vejo, né, como eu tava, como eu me sentia, o que foi importante pra mim naquele momento. Então é muito legal e é isso que eu quero trazer aqui pra vocês de uma forma muito divertida, né? Porque não precisa fazer um diário, não precisa ser uma coisa chata, pode ser uma coisa legal, ainda mais inspirada aqui nesse livro, né? Então vamos lá? Pôr a mão na massa? Eu sei que eu tô parecendo o Grome aqui, como se fosse uma lista, porque eu já falei. Primeiro eu vou mostrar pra vocês o que que eu preciso, o que que a gente vai precisar pra fazer essa oficina. Eu fiz primeiro, eu fiz o contrário, né? Eu fiz primeiro eu vou me apresentar. 2, vou mostrar pra vocês o que a gente precisa usar. 3, apresentei o livro para vocês. Mais 4, eu vou mostrar para vocês também alguns dos livros, né, que eu já criei, para vocês também ampliarem aí as ideias, para vocês escolherem para começar a fazer o de vocês, tá bom? Eu vou mostrar alguns e eu vou escolher um para ensinar para vocês como faz, e aí você vai fazer o seu, certo? Então dá uma olhadinha só, olha que legal. Assim, o jeito mais fácil da gente fazer um caderno é comprar um caderno, né, de desenhos, na verdade. Esse daqui é um caderno de desenho desses que tem a folha em branco. E encapar ele de um jeito personalizado. Então aqui eu usei tecido, ó que legal que ficou. Eu encapei com tecido, eu fiz aqui um marcador de páginas pra mim. E aqui então eu já tenho um caderno, né, que pode ser um caderno de listas fabulosas, ou então o meu diário, algo nesse sentido. Ou então até um caderno de artista, né. Aqui, por exemplo, esse caderno, eu uso para me inspirar em algumas coisas. Eu vou mostrar aqui algumas pra vocês, ó. Então aqui, ó, eu criei um trabalho também com histórias e aqui é um desenho que eu fiz inspirada no livro da Moça Tecelã. Então, esse caderno pode ser um caderno, né, de artista, pode ser um caderno de desenhos, pode ser um caderno do que você quiser. Mas essa é a forma mais fácil, então, comprar um caderno pronto e só encapar. Depois, uma outra forma de fazer é a gente comprar as folhas, né, ter as folhas, que é como eu vou mostrar aqui pra vocês. Então vai ter vários tipos de folha, fazer uma capa, e aqui nesse caso eu fiz uma costura. Então eu furei o caderno, furei as folhas, né, coloquei aqui elas todas uma dentro da outra, né, então a gente vê aqui o meinho, né, ó, e aí costurei. Então essa é uma forma legal de fazer, tá, o caderno. Aí você também pode escolher, por exemplo, fazer com a capa de papelão. Lembra que eu falei que a gente pode usar? Então, olha só, essa daqui eu fiz de um jeito bem rústico, ó. Eu rasguei o papelão, olha só.
rasguei, eu até deixei aqui, ó, pra mostrar o rasgo mesmo, né? Eu não quis cortar direitinho, né? E aqui eu desenhei o que eu queria desenhar. Esse caderno eu fiz em 2018. E aqui, olha, eu juntei as folhas, né? Coloquei folhas coloridas, folhas de gramatura diferente. Então essa é uma forma também da gente fazer o caderno usando um material que tá ali disponível pra gente, fácil, né? Que é o papelão. E aí você pode fazer com folhas de sulfite. Esse aqui eu fiz também do mesmo jeito, só que eu já quis enfeitar um pouco mais, né? Então, olha, eu fiz um bordadinho aqui na ponta. E sabe que eu vou contar pra vocês uma coisa? Esses cadernos, assim, isso daqui é inspirado, chama-se... Ai, agora me fugiu o nome, mas é um tipo de... eu vou escrever isso aqui na edição, tá? Pronto, vou escrever aqui na edição, porque veio de uma inspiração de um lugar, isso daqui não foi eu que inventei na minha cabeça, né? Então são livros que as pessoas fazem assim de forma manual. Vou colocar aqui embaixo na edição pra você ver o nome direitinho, porque daí você pode buscar essas informações também e se inspirar mais ainda. E aí, depois disso... a gente pode criar um também mais simples, que é só juntar as folhas que você tem aí, costurar aqui também, ó. Mas isso tudo com folha, né? Folhas coloridas, né? Mas não precisa ter uma capa dura, né? Se você não tiver aí papelão ou uma folha mais grossa, tá? Esse daqui eu fiz com folhas com uma gramatura mais comum. E aí esse daqui... que eu também quero mostrar pra vocês, que é pequenininho, que ele é feito do jeito mais simples, ó, ele é grampeado. Então, olha só esse, ele é grampeado, então é muito fácil de fazer, gente. Então, eu vou aproveitar aqui e já vou mostrar pra vocês, vou dar alguns exemplos de como se faz alguns deles, tá bom? Mais simples. Esse aqui, olha, você vai fazer o seguinte, você vai cortar uma folha de sulfite que você tenha, né? Esse daqui, ó, eu dobrei a folha de sulfite no meio pra ela ficar desse tamanho aqui, ó. Dobrei a folha no meio, pá, e depois dobrei a folha no meio de novo, assim, tá? Então ele vai ficar pequenininho. E aí, peguei o grampeador. Nesse caso, foi um grampeador maior, né? Porque esse daqui, ó, por exemplo, ele não chega ali. Então, se você quiser fazer assim, você tem que ter um grampeador um pouco maior, que vai chegar bem aqui, e aí você vai grampear. Nesse caso de não ter um grampeador mais comprido, a gente pode fazer assim, ó, grampear aqui, e aí você vai dobrar, então, aqui o livro no grampo, vai apertar, e ele vai dobrar, porque vai ser bem certinho no lugar onde... vai ser no intervalo do grampeador, do grampo. Então, super rola de fazer assim. Aí você também tem que prestar atenção em quantas folhas você vai colocar, né? Então não pode ser muitas folhas se o seu grampeador não for muito forte. Mas aí eu aconselho que você vá fazendo um teste e vendo, né? Então, ó, só coloquei aqui uma folha um pouquinho mais grossa, bem pouco, tá? E aqui folha de sulfite, e aqui eu com um cortador, né, que existem cortadores em formato também, cortei esse pássaro.
Então esse aqui é o jeito mais simples de você fazer o seu caderno de listas ou o seu diário, tá bom? Ou então o seu caderno de memórias fabulosas, né? Como é o nome da nossa oficina. Daí, a segunda forma de fazer, que também é fácil, mas aí você precisa de um pouquinho mais de material, é esse aqui que você vai ter que furar. Então lembra que eu falei que precisaria talvez de um furador? Então você vai medir, você vai furar, e aí você vai usar um apoio, né, como esse aqui. Você vai colocar assim, vai furar, você vai colocar isso apoiado na mesa, tá? Vai furar e depois você vai costurar. Então você vai costurar com uma linha de costura mesmo, você vai costurar aqui. E eu quero compartilhar com vocês esse aqui, ó, que é o formato que eu mais ensino nas oficinas, tá? Então para isso você vai pegar aquele papelão que eu mostrei, né, lá no começo. Você vai escolher aí o tamanho que você quer, você vai recortar o seu papelão. Uma dica bem legal é que você, ó, dobre o papelão aqui sempre por esses vincos, né? Que é mais fácil do que virar o papelão aqui pelo lado contrário. Então você vai escolher o tamanho que você vai querer direitinho, vai pintar, né, vai enfeitar a parte de fora do seu papelão. Se você quiser, que vai ser a capa, né, do seu caderno. Se você for pintar com tinta, você pinta só o lado de fora e deixa secando. Enquanto isso, você vai escolher as folhas que você vai usar. E aí você vai cortar elas também do tamanho que você quiser. Aqui eu cortei ela, ó, numa metade de 1 a 4, eu dobrei a folha, né, de sulfite, e cortei as páginas dessa forma. E aí para fazer esse aqui, eu usei um furador, tá? O furador talvez seja uma coisa um pouco mais fácil ou não. Se você não tiver o furador, você pode fazer um furinho também com uma caneta um pouco mais fina, né? Você vem aqui assim e fura. O importante é você medir direitinho para não ficar, né, o furo errado, né? Furar mais de um junto, para não ficar um furo todo torto, enfim. Porém, também se ficar todo torto, você vai criando o seu jeito de fazer o seu caderno, aos pouquinhos a gente vai aprimorando, tá? Então não tem problema. Mas vamos lá, então vamos dizer que você tem aí um furador, então você vai dobrar a folha no meio, vai pra marcar, né, que ela dá mais ou menos aqui, você vai colocar o furador aqui e vai furar. Você vai fazer a mesma coisa com o papelão, vai furar no mesmo, né, o mesmo a mesma distância do furo, que é a mesma distância, tá, se você for usar o furador. E aí depois você vai, só que aí você, nesse caso aqui, você vai precisar comprar essa pecinha que vende na papelaria, tá? Uma pecinha super baratinha, ela chama Romeu e Julieta, se você for procurar, tá? É um encaixe mesmo pra pasta, né? Então, ó, vou mostrar aqui mais pertinho. Aí você vai colocar e vai encaixar, ó, e vai encaixar aqui. E aí a sua pasta vai ficar, o seu caderno vai ficar direitinho, você vai poder colocar quantas outras páginas você quiser também. Esse modelo é legal porque você pode, né, ele pode ir crescendo, né, então o seu diário, ó, se você deixou aqui um espaço grande, aí você vai enchendo de folhas, ele tem espaço para ir crescendo, então ele é muito legal, né, ele não é uma coisa que você vai perder logo, você vai ter que fazer vários, né, você vai aumentando aqui o número de folhas que você coloca nele. Aí se você falar, ai, nossa, mas eu não tenho furador, então você pode, como eu falei, você coloca, você fura com um lápis aqui, né, um lápis bem forte, grosso, com uma ponta fina, ou então uma caneta, fura aqui, e aí você pode amarrar você pode fazer ao mesmo jeito que a gente costura, né, você pode fazer isso manualmente, você coloca a sua linha lá e costura e dá um nó, né, como eu fiz esse aqui. Já teve oficinas que a gente fez assim, só com a mão mesmo, você pega um cordão um pouquinho mais grosso e faz. Aqui também, ó, pra você ver mais ou menos, né, esse aqui eu fiz isso, né, eu cortei um pedaço de tecido fininho e colei e costurei aqui no buraquinho, né, do caderno pra fazer esse marcador de páginas, então você pode usar mais ou menos a mesma intenção, né, e aí você costura então com a mão, com algo um pouquinho mais grosso e faz o seu caderno manual também, tá bom? De forma manual. Então é isso, gente, olha, então você lembra que você pode comprar um caderno normal e só encapar com um tecido que você acha bonito, ou então com folhas que você goste. Você pode usar o papelão, né, que é uma coisa muito fácil que a gente tem, super disponível geralmente em casa. Ou então você pode usar uma folha, né, colorida para ser a capa e as folhas de dentro
folhas brancas, pode ser. Aqui, ó, também esse modelo poderia fazer como eu falei agora há pouco, de fazer os furos e costurar mesmo com a mão, né? Isso aqui eu costurei com a agulha, mas você pode colocar aqui com a mão se você fizer um furo um pouquinho maior, tá bom? Então essas foram as formas, algumas formas, eu quis mostrar mais de uma para você poder escolher o jeito que você vai fazer aí o seu caderno de diário, então seu caderno de listas fabulosas, um lugar especial onde você vai guardar as suas memórias fabulosas, que isso é o que importa, né? Para que a gente possa registrar hoje a nossa memória, pra gente depois ver quando, né, passar um tempo, isso é o que mais importa de tudo. Mas antes da gente acabar essa oficina, eu quero mostrar pra vocês como acabou a história do livro, né? Porque esse livro é muito legal, é uma inspiração. Aliás, procurem na biblioteca, leiam, comprem, porque ele é muito legal e pode trazer muitas ideias legais pra você, tá bom? Essa aqui é a Olfa e eu vou ler pra vocês, gente, essa lista aqui que a Olfa fez, que é uma lista que você vai adorar, que é o seguinte, ó. Coisas que não servem pra nada. Essa aqui você vai fazer quando você tiver com tempo, sabe? Então você vai começar a pensar em coisas que não servem pra nada. Sabia que é bom fazer isso? Porque a gente tá tão acostumado a fazer coisas só por obrigação que a gente esquece de brincar, de se divertir. E isso é extremamente importante pra gente, pra nossa vida. Mas olha só essa lista. 1. Depilar a perna da mesa. 2. Calçar sapato em pé de feijão. 3. Passar esmalte em unha de gato. 4. Pôr colírio no olho do furacão. 5. Descascar a batata da perna. Ah, meu Deus. Que lista maluca, né? Bom, mas acontece que essa turma aqui, ó, se reuniu, e eles ficaram amigos. E no fim de tudo, eles ainda criaram um livro, você acredita? Que reuniu, então, essas listas fabulosas deles todos. E esse livro tem até uma indicação que eu vou ler aqui pra vocês, que eu achei muito legal, que é assim, ó, recomendações para ler esse livro. Porque você pode criar aí também no seu livro a forma, né, no seu caderno aí de listas ou diário, você pode inventar uma forma diferente de usar ele. Olha só essa forma que eles inventaram. Recomendações para ler este livro. 1. Escolha se vai começar pelo começo ou pelo fim. Olha só que legal, você pode escolher se você vai começar a completar o seu diário, né, ou as suas listas pelo começo ou pelo fim desse caderno. 2. Abra o livro. 3. Leia as palavras e olhe os desenhos. Porque no caso desse livro aqui, os desenhos são muito importantes. Você já reparou que tem uns livros que tem uns desenhos que, nossa, complementam a história que está sendo contada. Então esse aqui é um que é desse tipo. 4. Se você não estiver gostando, leia com olhos fechados. É uma boa, né, gente? Que se você ler com o olho fechado, você não vai nem se importar, né? Bom, 5. Evite falar mal dos personagens. Bom, eu acho que esse aqui foi a Eva Fornari que escreveu, porque ela deve gostar dos personagens, então ela não quer que a gente fale mal dos personagens. Bom, 6. Se for falar mal, faça com jeito, eles são sensíveis. Acho que ela gosta mesmo deles, né? E 7. Se você tiver vontade de fazer listas e morar na cidade de Xarope, passe na rua do Muxoxo número 5 e fique sócio do Clube das Listas. Olha que legal! Gente, então fica aqui o meu convite para que vocês conheçam esse livro. O meu convite para que vocês façam um livro aí de listas fabulosas, para que vocês guardem na memória, criem um espaço então para guardar essas memórias fabulosas da sua vida. E eu quero muito ver isso aí que vocês vão construir. Então entrem lá na minha página no Instagram, que é o @brotandoemmim, e me mandem fotos, né, do que vocês construíram, dos livros, das listas, das listas. Acho que eu tô olhando muito as minhas listas e tô toda hora falando listras, gente, mas tudo bem, é assim mesmo, né, é a vida. Então, vou ficar muito feliz de ver, e se você quiser também você pode colocar aqui embaixo, tá? Um comentário, uma pergunta. Se você ficou em dúvida de como fazer algum passo, porque eu quis fazer diferente, eu não quis fazer assim um passo a passo como uma oficina normal. Eu quis fazer tudo misturado, né, na brincadeira, porque eu acho que esse livro nos inspira a fazer dessa forma. Então fui mais mostrando, né, a possibilidade, como fazer, do que fazer exatamente um passo a passo. Então se você ficou com alguma dúvida, né, você me manda uma mensagem aqui embaixo que eu te explico, tá bom? Então é isso, até mais!